Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, quem está falando, e nós vamos dar então, com a permissão de Deus, vamos dar sequência hoje ao nosso curso de Panorama do Velho Testamento. Essa é a aula de número 12. Esse é o áudio 1 da aula 12. Hoje nós vamos começar a falar sobre o livro de Josué. O livro de Josué, que é o sexto livro da Bíblia, o sexto livro do Velho Testamento, não é? E o primeiro livro daquela série de livros que são chamados de livros históricos, né? Então, os irmãos se lembram que na primeira aula, na aula introdutória, a gente falou aquele número, lembra? Que era para vocês gravarem 5:12, 5:5:12. Então, o primeiro grupo de 5 livros formam o Pentateuco, os livros que nós já estudamos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Josué é o primeiro livro do segundo grupo de livros, que são os livros históricos, que são 12 livros, como eu já disse, de Josué até Ester. Então hoje a gente vai começar falando aqui do livro de Josué, o primeiro livro do grupo de livros históricos. Bom, queridos, antes de falar do livro propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre o personagem, né? Josué. Josué, ele nasceu no Egito, né? É importante que a gente tenha em mente isso. Josué, ele nasceu na escravidão egípcia. Josué, ele é filho de um homem chamado Num, ele é filho de Num, e ele é da tribo de Benjamim, né? E, como eu falei, ele era escravo no Egito, né? Porque o povo de Israel que vivia no Egito era escravo, era escravizado pelos egípcios. Então no Egito Josué era escravo, né? E ele atuou como servidor de Moisés durante a jornada da nação no deserto, né? Depois que Israel sai do Egito, então Josué ele se torna servidor de Moisés no decorrer da jornada da nação no deserto. Em Êxodo capítulo 17, o texto bíblico nos diz que Josué ele liderou o exército de Israel durante a batalha contra Amaleque. Não sei se vocês se lembram dessa passagem, mas é aquela famosa passagem que Moisés ficou do alto de um monte, né? Inclusive tendo as suas mãos, os seus braços, melhor dizendo, sendo segurados, né, por Arão e por uma outra pessoa que eu não me recordo o nome agora, mas Moisés ele teve os seus braços segurados ali, representando um momento de oração, de intercessão, e enquanto Moisés intercedia no alto do monte, Josué é quem liderava o exército de Israel no vale contra a nação dos amalequitas, né? Josué também, ele era um dos 2 espiões que tiveram fé para entrar em Canaã, né? Então, quando lá em Cades Barneia, você se lembra, mais ou menos 2 anos depois de eles terem saído do Egito, Moisés envia 12 espias para espiarem a terra de Canaã, né? Então, Josué, ele era um desses 12 espias e ele era um dos 2 que tiveram fé. Só foram 2 que tiveram fé, 10 foram incrédulos, né? Os 2 que tiveram fé, Josué e Caleb, tá? Então, temos mais essa informação a respeito de Josué. Outra coisa é que, portanto, né, por ele ter sido um desses 2 espiões que tiveram fé, então, como resultado da sua fé, Josué ele pôde entrar na terra prometida. E a tradição judaica diz que Josué tinha 85 anos quando ele substituiu Moisés na liderança da nação, ok? Então, esse é um dado interessante. Eu estou aqui acompanhando o comentarista Wiersbe, né? Então ele fala aqui que, segundo a tradição judaica,
Josué tinha 85 anos quando ele substituiu Moisés na liderança da nação. Se isso for fato, então Josué tinha 45 anos de idade quando o povo saiu do Egito, né? Ele tinha em torno de 45 anos de idade quando o povo saiu do Egito, mais 40 anos de peregrinação no deserto. Agora ele estava com 85 anos quando estava substituindo Moisés na liderança do povo de Israel. Depois que houve a conquista da terra de Canaã, Josué ele passou o restante da sua vida dividindo a herança da terra entre as tribos, né, entre as 12 tribos, e ele passou o restante da sua vida também governando o povo de Israel. Josué ele morreu aos 110 anos de idade, isso a Bíblia fala lá em Josué, no próprio livro de Josué, capítulo 24, versículo 29, então Josué morre com 110 anos de idade, né? E o próprio Novo Testamento, quando você lê o Novo Testamento, segundo aqui o Wiersbe, ele diz aqui que o Novo Testamento deixa claro que Josué representa Cristo. Então Josué é uma representação de Cristo, é um tipo de Cristo, né? Então, mais uma vez aqui, a gente buscando, né, encontrar, por assim dizer, encontrar Cristo nas páginas do Velho Testamento, porque em grego o nome Jesus equivale a Josué, né? Que é um nome hebraico. Então, em grego, o nome Jesus equivale a Josué. E os dois nomes, tanto o nome Jesus como o nome Josué, os dois nomes significam Deus é salvação. Então, da mesma forma que Josué venceu seus inimigos terrenos, não é? Porque Josué foi o líder ali do exército, do povo de Israel, na conquista da terra prometida, na conquista da terra de Canaã, não é? Então, da mesma forma que Josué venceu seus inimigos terrenos, Cristo derrotou todos os inimigos, não é? Por meio de sua morte e ressurreição, tá? Então tem esse paralelo aqui que esse autor que a gente está seguindo faz. Da mesma forma que Josué venceu seus inimigos terrenos, o Senhor Jesus Cristo derrotou todos os inimigos por meio de sua morte na cruz e por meio da sua ressurreição, né? E interessante um comentário que ele faz aqui, que ele diz assim: foi Josué e não Moisés, que era representante da lei, quem entrou com Israel em Canaã. E Jesus é quem nos leva ao repouso e à vitória espirituais, né? Veja, é interessante esse comentário aqui do Wiersbe, porque ele diz que não foi Moisés que entrou com Israel em Canaã, né? Porque Moisés, ele era um representante da lei, ele representava a lei. E a gente sabe que a lei não nos pode levar a Canaã celestial, né? A lei não pode nos dar a vida eterna. Não é pela lei, pelo cumprimento da lei, pela observância das obras da lei que nós vamos ser salvos. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Nós só vamos ser salvos pela graça de Cristo, né? Mediante a fé nele, mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele faz esse paralelo aqui interessante, o autor que a gente está seguindo, ele diz que não foi Moisés, que era representante da lei, ou seja, não foi pela lei, foi Josué, né, quem entrou com Israel em Canaã, né? E, da mesma forma, é Jesus quem está nos conduzindo, né, ao repouso e à vitória espirituais na Canaã celestial, no tempo em que nós estaremos desfrutando da vida eterna, né? E ele diz ainda aqui que como Josué apontou as tribos, né, apontou para as tribos sua herança, Cristo dá-nos a nossa herança. Então, assim como Josué conduziu o processo de distribuição da terra, né, que seria a herança de cada tribo, vamos dizer assim, da mesma forma Cristo é aquele que nos dá a nossa herança espiritual. Nós podemos ver isso, por exemplo, ali no capítulo 1 do livro de Efésios, não é? Bom, gente, vamos lá. Uma
uma coisa interessante aqui para a gente pensar, né, que é muito questionado, é a questão do fato de Deus ter desapossado, né, aquelas nações, aqueles povos que estavam ali em Canaã, porque é interessante a gente pensar que a terra que Israel estava passando a conquistar não era uma terra que não tinha habitantes, era uma terra que já tinha habitantes, que já tinha moradores, onde esses moradores estavam instalados, tinham casas, tinham plantações, tinham muita coisa ali, né? Eles tinham muitas coisas ali. Então, Deus, ele ordena que Israel destrua totalmente essas nações, né? E não faça nenhum tipo de concessão a essas nações. E muita gente questiona isso, né? Puxa, mas Deus mandou destruir, Deus mandou matar essas nações, né? E algumas pessoas têm alguma dificuldade com isso, né? Mas o nosso autor aqui, ele cita duas razões, eu vou citar depois uma terceira razão. Ele cita duas razões para que Deus tenha ordenado essa destruição total dessas nações que habitavam ali em Canaã. Primeiramente, ele diz aqui que essas nações, elas eram ruins, elas eram más, né? E elas estavam prontas para o julgamento. Ele cita aqui até o texto de Gênesis 15:16, quando o Senhor está falando, né? Se não me falha a memória, é aquele texto que Deus está falando com Abraão, e Deus está dizendo que iria dar a terra de Canaã para ele e para a descendência dele, mas que isso iria acontecer depois de muitos anos, né? Depois de 4 séculos, de aproximadamente 400 anos. É aquela passagem até na qual Deus fala para Abraão que a descendência dele ia ser peregrina, ia ser escrava numa terra distante, que seria o Egito, e que depois desse período, então, de 400 anos, a nação de Israel voltaria para Canaã, para conquistar a terra de Canaã. Por quê? Aí Deus fala para Abraão, porque a medida da iniquidade deles ainda não está cheia, né? É muito interessante esse texto, depois você lê lá na sua Bíblia, Gênesis 15:16, Deus fala isso, que Abraão e a sua descendência, vamos dizer assim, por assim dizer, não conquistariam ainda a terra naquela época que Abraão estava vivo. Por quê? Porque a medida da iniquidade daquele povo cananeu ainda não tinha transbordado, né? Então é como se Deus tivesse dito para Abraão que quando a medida da iniquidade daquele povo transbordasse, então Deus iria usar o próprio povo de Israel para exercer juízo, para exercer julgamento sobre aquelas nações, né? Então agora que Josué está na liderança do povo, já se tinha passado, então aí desde Abraão já se passaram aí em torno de praticamente quase 500 anos, né? Então agora sim, vamos dizer assim, a medida da iniquidade daqueles povos cananeus já tinha transbordado, né? Como um copo, né? Como um cálice, né? Que transborda, né? Então, no decorrer desses anos, esse cálice foi se enchendo, mas agora vamos colocar essa expressão: o cálice da ira de Deus havia transbordado. E então essas nações, elas estavam prontas, elas estavam, por assim dizer, no ponto para serem julgadas. Por isso ocorre aqui a destruição total, ou por isso Deus ordena que essas nações fossem totalmente destruídas, né? Outra razão que o Wiersbe coloca aqui é que se essas nações fossem deixadas na terra, elas levariam Israel ao pecado, né? Tanto é verdade que, infelizmente, Israel ele não terminou não conseguindo, por algum tipo de negligência, terminou não conseguindo destruir todas essas nações e terminou sendo muitas vezes influenciada por essas nações que levaram Israel à idolatria. E uma terceira razão é que do Senhor é a terra e a sua plenitude, como diz a palavra de Deus. Então o Senhor a dá a quem Ele quer, Ele dá a terra a quem lhe apraz, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Então nos cabe não questionar a soberania de Deus, mas aceitá-la e reverenciar ao Senhor por sua soberania.
Ok, queridos? Estou terminando aqui o primeiro áudio, já já a gente volta com o segundo áudio. Até já. Ok, queridos, vamos continuar então aqui a nossa aula 12 sobre o livro de Josué. Esse é o áudio 2, então. Outra coisa que o Wiersbe fala aqui, né, sobre essa questão que eu estava abordando no último áudio, é que Deus ele concedeu centenas de anos para que essas nações, né, cananeias, para que essas nações se arrependessem, né? Como eu citei aquele texto de Gênesis 15, né, versículo 16, conforme eu citei no último áudio, agora eu vou ler aqui, né? Deus fala para Abraão, ou para Abrão na época ainda, né? Que ainda não havia se enchido a medida da iniquidade daqueles povos, né? Então, esse período, enquanto o cálice se enchia, vamos dizer assim, não deixava de ser um período de oportunidade para que esses povos e essas nações se arrependessem, né? Então, o Wiersbe, ele argumenta aqui que Deus deu centenas de anos para que essas nações se arrependessem. Contudo, elas recusaram-se a deixar seus caminhos corruptos e, na verdade, essas nações só foram agravando cada vez mais os seus pecados, né? Bom, então é isso, queridos. Eu vou aqui agora mudar de autor um pouquinho, eu vou aqui para o Meyer Pearman, quando ele fala, né, ele faz uma introdução aqui ao livro de Josué, então ele diz que Israel está agora em condições de tomar posse de Canaã, né? Então, esse é o momento do povo de Israel tomar posse de Canaã. Então, veja, é importante você se lembrar que o povo de Israel vai tomar posse da terra de Canaã, que a gente chama de terra prometida, né? Canaã que ficava ali na Palestina, região que existe, obviamente, até os nossos dias. Então, veja, por que Israel iria possuir a terra de Canaã? Porque foi uma promessa que Deus havia feito lá atrás, aproximadamente 500 anos atrás. Deus tinha feito essa promessa a Abraão. Deus tinha chamado Abraão para sair da sua terra, da sua parentela. Deus o levou até a terra de Canaã, e lá em Canaã Deus prometeu a Abraão que daria a ele e à descendência dele aquela terra. Então, essa promessa foi depois renovada a Isaac, filho de Abraão, a Jacó, filho de Isaac, né? Então, essa promessa ela foi sendo renovada de pai para filho. Aí depois a gente sabe que José leva a família para o Egito, naquele período de fome, né? E aí no Egito, aquela grande família se torna uma nação, né? E depois de 400 anos eles saem do Egito, né? Peregrinam mais 40 anos no deserto, e agora então eles vão lutar pela posse da terra de Canaã, que Deus havia prometido lá atrás, né, para Abraão, que daria a ele e a sua descendência. Então agora o povo de Israel está em condições de tomar posse da terra prometida, da terra de Canaã. Então o livro de Josué, gente, é um livro que fala de conquistas, né? Um dos temas principais do livro de Josué é conquista, é vitória, é possessão. E a tradição judaica também diz que Josué foi quem escreveu esse livro, né? Então o livro que leva o seu nome, Josué, foi escrito pelo próprio Josué, com exceção dos últimos 5 versículos, porque os últimos 5 versículos do livro narram a morte de Josué, então obviamente ele não escreveu sobre a sua própria morte, né? E esse livro ele tem uma esfera de ação que vai desde a morte de Moisés até a morte de Josué, cobrindo um período aí de aproximadamente 24 anos de história do povo de Israel, tá? Então lembre-se que o livro de Deuteronômio, ele termina narrando a morte de Moisés, né? E o livro de Josué termina narrando a morte de Josué, tá certo? Então, esse livro de Josué, ele vai desde a morte de Moisés até a morte de Josué, aproximadamente 24 anos de história do povo de Israel. Esse livro de Josué, gente, ele pode também ser,
vamos dizer assim, esboçado da seguinte maneira. Ele pode ser esboçado em 4 pontos principais. O primeiro ponto trata da entrada na Terra, tá? A entrada na Terra dos capítulos 1 até o capítulo 5. A segunda parte fala da Terra subjugada, né? A Terra intada, a Terra subjugada, dos capítulos 6 até o capítulo 12, tá? A terceira parte do livro fala da Terra dividida, quando, depois de conquistada, a terra foi dividida entre as tribos. Então, a terra dividida que vai dos capítulos 13 até o capítulo 22. E a última parte do livro de Josué fala justamente da despedida de Josué, a despedida e a morte de Josué, né? E está narrado nos capítulos 23 e 24. Então, são 24 capítulos que formam esse livro, o livro de Josué. Bom, o primeiro capítulo do livro de Josué, ele é bem conhecido, né? Difícil quem já não leu, quem já não ouviu uma pregação sobre principalmente sobre os 9 primeiros versículos do livro de Josué, que é aquele momento em que Deus fala, né, a Josué, e Deus anima Josué, ou seja, é o comissionamento ou a comissão que Deus dá a Josué para que ele então assumisse ali a sua missão, para que ele assumisse talvez um dos principais propósitos, na verdade o principal propósito que Deus tinha para a vida de Josué, que era liderar o povo na conquista da terra e liderar o povo nos anos que lhe restavam de vida, né? Então, no capítulo 1 de Josué, do versículo 1 ao 9, Deus fala com Josué, né? Deus, como a gente já sabe disso, Deus escolhera Josué para ser o sucessor de Moisés, né? E para Josué saber que ele fora chamado por Deus, deve ter fortalecido muito Josué, pois ele tinha uma tarefa colossal pela frente, né? Então aqui eu estou lendo aqui o Wiersbe, né? Então ele está dizendo aqui, e é fato, né, que Josué ele tinha uma tarefa muito grande pela frente, gente. Não seria algo simples e fácil lutar, derrotar aquelas nações cananeias, né? Não seria um trabalho fácil, uma moleza, não. Seria realmente um trabalho muito difícil, árduo, né? Era uma tarefa muito difícil que Josué tinha à sua frente. Então, para ele, né, ter consciência de que era Deus quem o tinha chamado para essa tarefa, deve ter fortalecido muito ele. E os primeiros 9 versículos do livro falam justamente sobre isso. Então, eu te aconselho a ler depois com calma. Esse texto é muito lindo, ele é muito bonito, é um texto que certamente se aplica, né, a nós até hoje, né, com certeza, ele fala muito ao nosso coração até hoje. Então, Deus ele dá todo o encorajamento a Josué aqui, nesse texto, né, de Josué capítulo 1. Deus faz a promessa de que daria a terra, né? Deus faz a promessa de que ele estaria presente, né? A presença de Deus é prometida. Deus também dá a garantia, né? O texto fala da garantia de que o Senhor manteria a sua palavra, né? De dar ali a terra ao povo de Israel, né? Também é interessante aqui observar, né, alguns trechos desse texto, quando o Senhor fala a terra que eu dou, né? Dizendo que Josué os conduziria à terra que eu dou. Veja, é Deus quem está dando a terra, né? Diz também a terra que eu tenho dado, né? Então veja que Deus, na verdade, Deus já havia dado a terra ao povo, né? A terra era do povo. Agora, o que eles tinham que fazer era
conquistar a terra, né? A terra já havia sido dada, Agora o que eles tinham que fazer era andar em fé e era tomar posse dessa terra que Deus já havia dado para eles, né? E isso aqui tem uma aplicação para nós também, porque Deus também já nos deu, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3, Deus também já nos deu toda a sorte, toda a gama de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tudo que nós temos que fazer é andar pela fé, né? E desfrutar das nossas posses espirituais, não é? E também Deus fala com Josué aqui, ele diz que da mesma forma que ele havia estado com Moisés, Deus estaria também com Josué. Deus fala aqui para Josué: não te deixarei e nem te desampararei, não é? E também é interessante a gente destacar, né? Irmãos, esses 9 versículos primeiros aqui do capítulo de Josué, eles podem dar base para uma ou até várias pregações, né? Então eu estou sendo bem rápido aqui, porque a gente infelizmente não tem tempo para abordar tudo, mas é interessante a gente observar a coragem, né, que a vida cristã requer, né, que Deus também aqui orientou Josué a ter, né, porque em 3 versículos, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, Deus fala para Josué: ser forte e corajoso, né? Então, somente ser forte e muito corajoso, né? Ser forte e corajoso. 3 vezes no texto é repetida essa expressão aqui. Então aqui nós devemos observar a coragem, né, que a vida cristã requer, mas é a palavra do Senhor que nos supre essa coragem, porque o Senhor fala aqui com Josué no versículo 8, ele diz assim para Josué, olha, ele exorta Josué a ser forte e corajoso, mas ele diz assim no versículo 8, não cesses, né, de falar deste livro da lei. Antes medita nele, no livro da lei, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então você fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido, né? E ainda no versículo 7, ele fala que Josué deveria ter o cuidado de fazer, né, segundo toda a lei, né? Ou seja, cumprir, né? Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, Deus exorta Josué a ser forte e corajoso e exorta Josué a ficar apegado à palavra de Deus, a não se desviar da palavra de Deus, a fazer o que a palavra de Deus dizia para ele fazer, né? A falar da palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Essas são vamos dizer assim, as orientações que Deus deu para Josué aqui, né? Falar da palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. E isso se aplica a nós, né, meus queridos irmãos? Até hoje, né? Nós também não devemos nos desviar, né, do livro da lei, né, que é a Bíblia Sagrada. A gente, infelizmente, nós temos muitas pessoas, até mesmo igrejas, até mesmo líderes, que estão, infelizmente, se desviando da lei do Senhor, inventando coisas, né, inventando aí práticas, inventando às vezes até certas campanhas que não tem nenhuma base bíblica, né? Então nós temos que ficar com a palavra, gente. Não vamos nos desviar da palavra. Vamos aqui, para nós conquistarmos os desafios que estão à nossa frente, como Josué teve de conquistar, nós não devemos nos desviar da palavra, né? Nesse ano que nós estamos vivendo, o ano de 2017, no mês de outubro, no dia 31 de outubro, mais especificamente, nós vamos celebrar 500 anos da Reforma Protestante, não é? Que ocorreu em 1517, sob a liderança de Martinho Lutero. E uma das máximas da Reforma Protestante era somente a Escritura, né? A gente sabe que
infelizmente, a igreja havia se afastado das escrituras, né? Havia permitido que uma série de crendices pagãs e, enfim, superstições tivessem entrado dentro da igreja no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos. Por isso, Deus permite que um homem como Martinho Lutero se levante para trazer, para chamar a igreja para voltar novamente apenas à palavra, apenas às escrituras, né? Então eu penso que hoje nós precisamos novamente de uma reforma, porque infelizmente muitas igrejas, muitos líderes estão se afastando da palavra de Deus, né, para dar lugar para uma série de crendices, de superstições que não têm base bíblica, né? Então Deus ele nos chama de volta à palavra de Deus, como ele falou para Josué aqui, para ele ficar somente com a palavra, ok? Daqui a pouquinho a gente volta com o próximo áudio. Ok, queridos. Áudio 3, então, da aula 12 sobre o livro de Josué. Agora, uma pergunta, né, interessante. Aqui, como eu estava dizendo a vocês, Deus orienta Josué a não deixar de falar, de meditar e de praticar o livro da lei. Que livro da lei era esse? Se na época a Bíblia, né, pelo menos completamente, ela não estava escrita, que livro da lei era esse, né? Para nós podemos fazer uma aplicação para a Bíblia, para a palavra de Deus, que nós já temos toda ela escrita. Mas na época, então, essa expressão livro da lei aqui, gente, ela se referia exatamente ao Pentateuco, né? Aos 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. Ou seja, a gente pode entender que Moisés, ele então entrega, né, vamos dizer assim, pelo menos uma cópia, do Pentateuco, ele entrega para Josué, né? Talvez a cópia, né, que Moisés escreveu, os manuscritos originais até mesmo, né, Moisés entrega a Josué, que vai ser o líder do povo, e Moisés então orienta, né, Josué a não deixar de falar, de meditar e de praticar esse livro da lei. E Deus repete essa orientação a Josué. Bom, ele então, como a gente falou aqui, Josué ele deveria ler o livro, meditar sobre esse livro dia e noite e fazer, né, praticar tudo segundo o livro, né? Então, gente, o Wiersbe ele faz um comentário aqui interessante. Ele diz assim: se Josué, de posse apenas dos primeiros 5 livros da Bíblia, foi capaz de conquistar Canaã, devemos conquistar muito mais agora que temos a Bíblia completa, né? Glória a Deus, nós somos privilegiados por termos, né, a Bíblia completa em nossas mãos, né? Aquele povo ainda não tinha esse privilégio que nós temos, né? Embora a gente deve lembrar que todo privilégio vem acompanhado de responsabilidade, né? Então, é um privilégio a gente ter toda a Bíblia em nossas mãos, né? Os 66 livros, mas, por outro lado também, isso é uma grande responsabilidade. Bom, gente, vamos lá. Então, o capítulo 1 de Josué ainda, ele ainda fala, né, que ele ainda nos relata Josué falando com o povo, né, dos versículos 10 ao 15, e também o povo falando com Josué, dos versículos 16 a 18. Então, dentro de 3 dias, eles atravessariam o Jordão e entrariam na Terra Prometida, né? E eles tinham que se preparar para esse momento. Então, veja, assim como o livro de Deuteronômio termina com o povo, né, na margem oriental do Rio Jordão, certo? Então, eles teriam de atravessar o Rio Jordão e vir para a margem ocidental, então, vamos dizer assim, e a partir daí fazer a conquista de Canaã, a conquista da Terra Prometida, né? Bom, o capítulo 2 de Josué, gente, é um capítulo também interessante, que fala que 2 espias foram mandados a Jericó. Então, a primeira cidade que
o povo de Israel iria lutar para conquistar em Canaã, na terra de Canaã, na Palestina, a primeira cidade a ser conquistada era uma cidade muito fortificada chamada Jericó, tá? Então, o capítulo 2 relata que 2 espias foram mandados a Jericó, né? E esses 2 espias, eles se hospedaram na casa de uma prostituta, de uma meretriz chamada Raabe, né? Então, eu li um comentário aqui que diz que naquele tempo era mais ou menos comum que as hospedarias fossem administradas, vamos dizer assim, por meretrizes, né? Por prostitutas. Então, esses 2 espias, eles entraram na casa de Raabe, né, nessa espécie de hospedaria que Raabe tinha, e eles foram protegidos por Raabe. Raabe os escondeu ali das autoridades da cidade de Jericó, né? E Raabe pede então para esses 2 espias que quando o povo de Israel fosse conquistar a cidade de Jericó, fosse destruir a cidade de Jericó, que ela, Raabe e a sua família fossem poupados, né? Ela pede que ela e a sua família, que eles fossem poupados da destruição, né? E então aqueles 2 espias, eles orientam Raabe no sentido de que ela e que toda a sua família fique dentro da sua casa, né? Que a casa de Raabe, ela ficava em cima das muralhas da cidade de Jericó. As cidades naquela época, elas eram muradas, mas não eram esses muros que a gente tem no fundo do quintal das nossas casas. Eram muros muito altos, né? Com vários metros de altura e muito espessos, né? Muito largos, muito grossos, vamos dizer assim, a ponto de casas serem construídas em cima das muralhas, né? Então, a gente sabe que esses 2 espias, inclusive, eles escapam da casa de Raabe através de um cordão, de uma corda que foi colocada na janela da casa para fora, né, da muralha da cidade. Então esses espias, eles orientam Raabe que esse cordão, isso aqui está no versículo 18 do capítulo 2, eles dizem aqui o seguinte, eu vou ler aqui o 2,17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer, não é? E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Então eles orientam, né, Raabe, no sentido de que toda a família estivesse dentro da casa e que o cordão de fio escarlata, né, estivesse pendurado, então vamos dizer assim, ali na janela da casa, né? Bom, eu tô com um comentário aqui do Donald Stamps, que é o comentarista que escreve as notas de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, e ele comenta aqui o seguinte, ele diz assim, olha, o cordão escarlata, né, forma um paralelo com o Cordeiro da Páscoa. Assim como o sangue do Cordeiro foi colocado nas portas das casas dos israelitas, a fim de protegê-los do castigo divino, isso lá em Êxodo 12, né? Assim também o cordão escarlata pendurado na janela da casa de Raabe resultou em segurança e libertação para a sua família. Por essa razão, alguns consideram que o cordão escarlata tipifica o sangue de Cristo, né? De que o sangue do Cordeiro Pascal era uma semelhança. Então, esse cordão escarlata, ele, como diz aqui o Donald Stamps, alguns comentaristas consideram que esse cordão escarlata, ele tipifica o sangue de Cristo, né? Que também foi tipificado ali na festa da Páscoa, quando o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas e janelas, trazendo libertação, né? Trazendo livramento, vamos dizer assim, para o povo de Israel naquele momento em que eles estavam saindo do Egito, quando da 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aqui também esse cordão escarlata, ele da mesma maneira, né, serviu de segurança e de proteção para Raabe, para sua família. Então aqui, segundo esse autor, para muitos comentaristas, esse cordão tipifica o sangue de Cristo, ok, gente?
Muito bem. No capítulo 3 do livro de Josué, deixa eu virar umas páginas aqui. No capítulo 3 do livro de Josué, ocorre então a travessia do Rio Jordão, tá? Então, da mesma maneira que há 40 anos atrás, ao sair do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, agora o povo vai também atravessar o Rio Jordão, né? E o capítulo 3 de Josué fala justamente sobre isso. Eu quero destacar aqui o versículo 5, que é muito interessante, Josué 3:5, quando diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então eles precisavam se preparar, né, para essa travessia do Rio Jordão, para a entrada na Terra Prometida e para a conquista da Terra Prometida. Então aqui Josué diz para eles: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então é como se Josué estivesse dizendo: vocês devem se santificar hoje, para que vocês possam então ver as maravilhas do Senhor sendo feitas no meio de vocês amanhã. E isso é uma aplicação para nós hoje também, né, irmãos? Para que possamos ver as maravilhas do Senhor no meio de nós amanhã, é necessário que nós nos santifiquemos, que nós nos separemos, que nós nos consagremos ao Senhor hoje. Amém, queridos? Vamos seguir aqui então. Então, o capítulo 3, ele fala da travessia, como eu disse, né? Então o texto ele vai nos mostrar que o Senhor, ele prova, né, o seu poder ao reter as águas do transbordante Rio Jordão, né, e permitir que o seu povo atravesse em terra seca, né, assim como já havia acontecido lá no Mar Vermelho. O texto aqui do capítulo 3, ele vai explicar para nós que os sacerdotes, eles foram na frente, né? Eles foram na frente carregando a arca da aliança, né? E quando os sacerdotes molharam os pés na água, o Senhor então represou a correnteza, né? Então não é necessariamente aqui que o mar tenha se aberto, mas a correnteza foi represada. Foi um grande milagre, né? Uma coisa totalmente sobrenatural. Isso aqui não se explica pela ciência, não se explica, né, pela razão. Isso aqui só se explica pela fé, tá? A Bíblia é um livro para pessoas de fé, então aqui foi um ato sobrenatural de Deus. Então é interessante que o Wiersbe aqui, ele diz que quando os sacerdotes molharam os pés na água, quando eles colocaram os pés na água, o Senhor represou a correnteza, né? Então ele faz até um comentário aqui, que às vezes o povo de Deus tem de molhar os pés pela fé antes de o Senhor operar, né? Isso é uma verdade, né? É como eu já disse em um áudio aí atrás, às vezes a gente fica esperando Deus abrir o mar, né? Deus represar a correnteza, Deus agir para nós passarmos. E na verdade Deus espera que nós andemos em fé, marchemos em fé, que nós molhemos o nosso pé, e à medida que vamos molhando o nosso pé, Deus começa a agir, Deus começa a operar em nosso favor. O texto aqui continua dizendo que então os sacerdotes, eles foram na frente, mas num determinado momento eles pararam no meio do rio e eles permaneceram lá parados enquanto todo o povo de Israel atravessava para o outro lado do Rio Jordão, né? Depois eles mesmos, ou seja, os sacerdotes, foram para o outro lado, né? Então foi assim que ocorreu aí essa maravilhosa travessia, né, do Rio Jordão. E o capítulo 4 do livro de Josué, ele fala das 12 pedras que foram tiradas do meio do Rio Jordão, né? Então o nosso comentarista aqui, o Wiersbe, ele diz assim: houve a construção de 2 colunas de pedras. 2 colunas de pedras foram construídas. Uma feita com as pedras retiradas do leito do rio pelos 12 homens escolhidos. Então 12 homens foram escolhidos para cada um pegar uma pedra no leito do rio, né? E depois haveria de ser feita uma coluna com essas pedras. E a outra coluna foi feita por Josué no meio do
Rio Jordão, né? Interessante isso. Isso está no capítulo 4, nos versículos 9 e 10. Então, essas duas colunas de pedras, tanto a que foi feita do lado de fora do Rio Jordão, como a que foi feita no meio do rio, elas serviram de memoriais da travessia, né? Então eram memoriais para que o povo de Israel não se esquecessem do milagre que Deus havia feito, permitindo que eles então ali atravessassem o Rio Jordão. Ok, queridos? Gente, eu vou gravar mais um áudio de 15 minutos nessa nossa primeira aula do livro de Josué. Depois nós vamos ter uma segunda aula sobre o livro de Josué. É bastante material, tá? Eu evito, às vezes eu tento não gravar 1 hora de aula, mas às vezes é inevitável porque são muitos assuntos. Mesmo sendo um panorama, tem muito assunto para a gente cobrir, tá bom? Então eu volto já já com o 4º áudio aí sobre o livro de Josué. Até mais. Muito bem, irmãos. Então vamos aqui para o nosso áudio número 4 dessa aula número 12 sobre o livro de Josué. Nós já fizemos uma introdução ao livro e falamos até o capítulo 4. No capítulo 5 de Josué, nós temos a circuncisão dos filhos de Israel, né? Ou seja, a marca da aliança, aquela marca da aliança que é a circuncisão que Deus havia instituído com Abraão, né? Deus havia instituído a circuncisão com Abraão como uma marca da aliança de Deus com Abraão. Então, Deus aqui no capítulo 5, Deus lhes ordenou que eles recebessem a marca da aliança, ou seja, a circuncisão. A circuncisão foi instituída no capítulo 17 de Gênesis, então você pode ler lá depois para você conferir, ok? Os homens judeus, irmãos, durante os anos que eles andaram errantes pelo deserto, eles não receberam essa marca da aliança, né? Interessante esse dado aqui. Durante o período em que o povo de Israel andou errante pelo deserto, eles não foram circuncidados, né? A gente sabe que a circuncisão era uma marca que apenas os homens, né? Os homens recebiam, era uma marca, vamos dizer assim, no órgão genital masculino, né? Aquele excesso de carne do órgão genital masculino era tirado, né? O prepúcio. Então, essa marca, ela só era recebida pelos homens, né? Obviamente, e durante o período em que Israel esteve peregrinando ou andando errante pelo deserto, os homens judeus não receberam essa marca. Por isso é que Deus ordena então que eles recebam a marca, que a nova geração, né, que estava prestes aí a conquistar a terra de Canaã, recebesse a marca da aliança, a circuncisão. E a nova geração, né, conforme a gente já viu aí no capítulo 3, que eles atravessaram o Rio Jordão. Eles atravessaram o Jordão, mas eles não atacaram a cidade de Jericó, que era a primeira cidade que eles iriam atacar. Eles não atacaram a cidade de Jericó de imediato. Antes de atacarem a cidade de Jericó, houve a celebração da Páscoa, né? Isso está no capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Então, o povo comemorou a Páscoa, podemos dizer, a primeira Páscoa que o povo comemora já dentro dos limites da terra prometida, embora ainda não haviam conquistado a terra, embora ainda não haviam lutado pela posse da terra, mas já era a primeira Páscoa celebrada já no território de Canaã. Já haviam atravessado o Rio Jordão, já estavam dentro de Canaã, né? Já estavam ali na terra prometida, ok? Bom, e o capítulo 6, irmãos? O capítulo 6 é um capítulo bastante conhecido, né? Que fala então da destruição da cidade de Jericó. Esse capítulo é muito falado, muito pregado, né? Muito conhecido. Então,
embora antes de chegar no capítulo 6, nós ainda temos 3 versículos muito interessantes que estão no capítulo 5, são os versículos 13 a 15 do capítulo 5. Só que esses 3 últimos versículos do capítulo 5, eles, como que, por assim dizer, eles são uma preparação para o que vai acontecer no capítulo 6, que é a conquista da cidade de Jericó. Então, o texto bíblico diz para nós, aqui no finalzinho do capítulo 5, que Josué ele estava ao pé da cidade, né, de Jericó, e lá ele viu um homem com uma espada na mão, né? Josué viu um homem com uma espada na mão. E Josué então pediu ao homem que dissesse quem ele era, né? E Josué então terminou descobrindo que aquele era o príncipe do exército do Senhor. Aquele homem com a espada desembainhada, ele se identifica como príncipe do exército do Senhor. Mas tem um dado aqui interessante, que o texto bíblico diz que Josué adorou aquela pessoa, né, aquele personagem que aparece ali, e a gente percebe que esse personagem, ele aceita a adoração, né? Nós sabemos que em alguns momentos das Escrituras, anjos de Deus, por mais poderosos que sejam, eles não aceitam adoração. Eles dizem que somente o Senhor deve ser adorado. Mas esse príncipe do exército do Senhor aqui, ele recebe a adoração de Josué e ele não repreende Josué por estar adorando, né, a ele. Ele, na verdade, aceita a adoração. Então, o Wiersbe aqui e outros comentaristas também, ele entende que aqui era uma manifestação de Cristo, né, antes da sua encarnação, né? Então ele até diz aqui, Cristo descera para dirigir a batalha, e Josué foi rápido em reconhecer a liderança dele, né? Então, segundo esse comentarista aqui, era o próprio Cristo, antes da sua encarnação, que descera para dirigir aquela batalha contra Jericó, e Josué foi rápido, né, em reconhecer a liderança desse príncipe do exército do Senhor, até porque Josué então diz, né, aquele personagem que aparece ali, Josué diz, que diz meu senhor ao seu servo. Então ele já se submete ali, ele reconhece a liderança do príncipe do exército do Senhor ali. Então o texto nos diz que Josué ele se prostrou com o rosto em adoração, ele tirou as sandálias em humildade, Josué tirou as sandálias em humildade, né? Ele pergunta isso, né? Que diz meu senhor ao seu servo, né? E aqui então o nosso comentarista ele faz aqui uma aplicação para nós, ele diz, como soldados cristãos, nós também temos de nos submeter a Cristo e ouvir suas ordens na palavra, né? Cristo deu a Josué as ordens exatas para conquistar a cidade de Jericó. E tudo o que Josué tinha de fazer era obedecer pela fé. Então, a estratégia para conquistar aqui Jericó não foi passada, né, não foi passada por Josué aos seus liderados. Na verdade, o próprio príncipe do exército do Senhor, que o comentarista Wiersbe aqui ele identifica como Cristo pré-encarnado, o próprio príncipe do exército do Senhor, ele dá a estratégia, né, as ordens exatas para a conquista da cidade, a estratégia para a luta. E a estratégia, que é muito conhecida, consistia em marchar em volta de Jericó, né, uma vez por dia durante 6 dias, em silêncio absoluto. Então, durante 6 dias, o povo de Israel deveria marchar em volta das muralhas da cidade de Jericó, né? Então, uma vez por dia durante 6 dias, em silêncio absoluto. E no 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes em volta da cidade. Então, isso iria perfazer um total de 13 voltas, 13 marchas, né? Uma em cada um dos 6 primeiros dias e mais 7 no 7º dia. E nesse dia, na 7ª marcha, ao final da 7ª marcha, eles deveriam soar as trombetas e gritar, né? Então, é um plano de guerra realmente
muito diferente, muito assim, nada, vamos dizer assim, nada convencional, né? Bastante estranho, até diz aqui o Wiersbe, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e Deus usa o que o mundo considera muitas vezes loucura, né? Para confundir os fortes. Foi a estratégia que Deus deu, uma estratégia bastante diferente, nada ortodoxa, nada convencional, mas era a estratégia de Deus e foi a estratégia com a qual eles venceram ali aquela batalha, não é? O Wiersbe, ele coloca aqui algumas razões da vitória. Por que o povo de Israel venceu ali, conquistou a cidade de Jericó, a primeira cidade muito fortificada ali que eles planejaram conquistar ali em Canaã? Por que eles venceram? Então, algumas razões. A primeira razão, eles venceram porque eles obedeceram a seus líderes, né? Isso você pode ver aqui dos versículos 6 a 9 do capítulo 6, né? O povo ouviu com respeito a palavra de Deus transmitida por seus líderes. Então o povo foi submisso aos seus líderes. Eles venceram porque obedeceram seus líderes. A segunda razão, eles venceram porque tiveram paciência e fé, né? Eles tiveram paciência e fé, por quê? A exigência de eles marcharem 6 dias era uma ótima forma de disciplinar a nação, né? Eles teriam que ter muita disciplina para marchar 6 dias, uma volta a cada dia e em silêncio, né? Então, essa era uma forma de discipliná-los na paciência, né? E também treiná-los na fé. Então, tanto que o autor aqui diz que a fé e a paciência andam juntas. Olha aí, gente, essa frase é bem interessante. A fé e a paciência andam juntas, né? E foi necessário disciplina para ficar em silêncio e esperar pelo momento determinado por Deus, né? Então o povo teve que ter bastante disciplina e fé, né, e paciência para ficar em silêncio e esperar o momento certo de Deus agir através da vida deles. Outra razão da vitória foi que eles creram em Deus para fazer o impossível. Porque, gente, pensa comigo, depois das 13 voltas, né? Depois dos gritos e das trombetas, aquelas muralhas tão fortificadas caírem, ruírem do nada, isso era uma ação sobrenatural de Deus, né? Quem já ouviu falar em conquistar uma cidade com armas e com gritos e com trombetas, não é verdade? Então esse povo, o povo de Israel nesse momento, eles creram em Deus para fazer o impossível, por isso eles venceram. Outra razão da vitória, eles obedeceram ao Senhor em todos os detalhes, né? Em cada detalhe que o Senhor estabeleceu, eles obedeceram, né? Então está aí o segredo para a nossa vitória também, né, irmãos? A obediência aos líderes, a paciência e a fé, crer que Deus pode fazer o impossível e obedecer ao Senhor em todos os detalhes. Quando nós agimos assim, certamente Deus haverá de nos dar a vitória na conquista das Jericós, né, que estão aí à nossa frente para serem conquistadas. Amém? Bom, ainda no capítulo 6 de Josué, nós temos aqui um dado interessante, né? Nós temos o texto que fala de Raabe e da sua família sendo salva, como foi, na verdade, foi o compromisso daqueles 2 espias lá no capítulo 2, mas nós temos também um versículo interessante, 2 versículos interessantes, que são os versículos 26 e 27, os 2 últimos versículos do capítulo 6, que eles falam, né, que Deus lançou uma maldição especial sobre a cidade de Jericó e sobre qualquer homem que a reconstruísse, né? O texto diz aqui, olha, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Então, esse versículo é o versículo 26 do capítulo 6, né? Então, como a gente falou aqui, Deus ele lança uma maldição especial sobre essa cidade e sobre qualquer pessoa que se propusesse a reconstruir. E
Em 1 Reis, no livro de 1 Reis, vamos nos adiantar um pouquinho aqui. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, se cumpre essa maldição, né? Durante o reinado do malvado rei Asa, um homem chamado Hiel, o Betelita, reconstruiu Jericó. E a Bíblia diz que quando ele lançou os fundos da cidade, ele perdeu seu filho primogênito, conforme dizia essa maldição aqui do versículo 26. Então esse Hiel, quando ele se propôs a reconstruir Jericó, e ele lançou, os fundamentos da cidade, ele perdeu seu filho primogênito. E quando pôs as portas, perdeu o filho mais moço, conforme dizia aqui essa palavra de maldição, né? Então, até o Wiersbe aqui, ele comenta, né? Que sacrifício por uma cidade. Como as pessoas são tolas em desafiar a palavra de Deus e rebelar-se contra a vontade de Deus. Então, irmãos, que nós jamais façamos como esse homem chamado Hiel, que infelizmente ele desafiou a palavra de Deus e perdeu 2 filhos por causa disso, né? Que nós jamais desafiemos a palavra de Deus em nossa vida. Queridos irmãos, aqui nós terminamos a aula 12, a primeira parte da aula sobre o livro de Josué. Com a permissão de Deus, na próxima aula, número 13, nós terminamos o livro de Josué. Forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até lá.